Bom dia, turminha! Como estão? Vamos começar a nossa aula de hoje. Então, pega seu livro de geografia e vamos começar. Coloca seu livro na página 142, tá certo? Vamos começar a unidade 4. As pessoas utilizam os recursos naturais para fazer diversos produtos e para atender às suas necessidades. No entanto, algumas ações humanas podem causar prejuízo ao meio ambiente e alguns recursos naturais, como o solo e o ar, podem ser ameaçados pelos efeitos da poluição. Por isso, é importante cuidarmos dos recursos naturais. Então, coloca agora seu livro na página 144, no capítulo 14, para a gente começar. O chão da terra. Minhoca. Há furos pequenos por todo o terreno. São casas, são tocas das finas minhocas. Com tantos furinhos, a terra é tão boa. Minhocas não furam, a terra à toa. Tá certo, turminha? Então, observa, aqui embaixo, as minhocas, né, na moradia delas, que é embaixo da terra. Segundo o poema, aonde as minhocas vivem? Na terra, né, embaixo da terra. Para que as minhocas fazem os furinhos na terra? Hein, gente? Vocês sabem para que elas fazem? Para fazer a casa delas, né? Qual o recurso natural que está apresentado no poema? O solo, tá certo? Então vamos lá. O que é o solo? Coloca seu livro na página 146. Agora nós vamos conhecer o solo. O solo é um recurso natural formado pela ação na natureza ao longo de muitos anos. É nele que os seres humanos realizam diversas atividades, como a agricultura para o cultivo e a alimentação. Além disso, é do solo que extraímos boa parte da matéria-prima utilizada na fabricação de produtos, como a madeira necessária para produzir os móveis. Esse recurso natural é feito a partir de dois tipos de componentes, o mineral e o orgânico. São componentes minerais a areia e a argila. Já os componentes orgânicos são formados por restos de seres vivos, como raízes, caules, folhas e animais. Outros componentes encontrados no solo são pedaços de rocha, ar e água. Quanto mais componentes estiverem presentes, melhor é a qualidade do solo. Alguns solos são pobres em componentes orgânicos, por isso apresentam menos capacidade produtiva. Assim, os solos mais procurados para o plantio são aqueles ricos em componentes orgânicos. Tá vendo a imagem de um solo, com bastante componentes orgânicos? Então, vamos lá. Tipos de solo. Existem vários tipos de solo que possuem características próprias. Conheça algum deles abaixo. Aqui, é o solo arenoso. Presta atenção no seu livro. Arenoso possui grande quantidade de areia. Normalmente, não possui muitos nutrientes, o que dificulta o crescimento das plantas. O solo argiloso possui grande quantidade de argila. Esse tipo de solo também é molhado e barrento. Geralmente, ele é encontrado em regiões úmidas. Umífero. Esse tipo de solo é bastante fértil, pois ele possui uma camada rica em nutrientes. O solo umífero é o mais adequado para a atividade agrícola. O solo e a vegetação. O solo é essencial para a vegetação, pois é nele que a maioria das plantas se desenvolvem. Para os vegetais se desenvolverem, o solo precisa ser fértil, úmido, além de possuir boa circulação de ar. Assim, sendo mais fértil e adequado à vida, mais vegetação crescerá. Jardim Botânico de Inhotim, na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais, em 2018. Tá vendo? Observaram a imagem da vegetação? Agora, turminha, nós vamos responder, a página 148, tá certo? Coloca seu livro. Colocaram? Então, vamos lá.
Primeiro, nós vamos responder, escreva nas linhas abaixo quais os componentes que formam o solo, tá certo? A gente viu logo no início do texto. 2. Ligue as características aos solos correspondentes. Então, aqui tem os tipos de solo, né? Arenoso, argiloso e umífero. Então, solo com grande quantidade de areia e poucos nutrientes. Solo mais indicado para a agricultura por ser fértil. Solo molhado e barrento, geralmente encontrado em regiões úmidas. Olha só, turminha, pause o vídeo, responda que daqui a pouco tia vem com a correção. Vamos fazer nossa correção, turminha? Então, vamos lá. Nós temos que escrever, os componentes que são formados do solo. Então, o solo é formado por componentes minerais, como areia, argila e fragmentos de rocha, e por componentes orgânicos, como resto de matéria viva, exemplo, raízes, caules, folhas e animais mortos decompostos. Além disso, são encontrados ar e umidade. Agora nós temos que ligar cada solo correspondente, né? Então, solo com grande quantidade de areia e poucos nutrientes. O solo arenoso, o solo que tem mais areia. Solo mais indicado para a agricultura por ser fértil. Umífero, tá certo? Solo molhado e barrento, geralmente encontrado em regiões úmidas, O solo argiloso. Conseguiram ligar direitinho? Parabéns! Agora, turminha, coloca seu livro, na página 149. Agora nós vamos conhecer, seres vivos que melhoram a qualidade do solo, tá certo? Então, vamos lá. Diversos seres vivos são encontrados no solo. A ação deles é fundamental para a qualidade desse recurso natural. Agora, vamos observar caracóis e besouros. Caracóis e besouros são alguns dos seres vivos que habitam o solo. Eles também contribuem para deixá-lo com boa circulação de ar e rico em matéria orgânica. Tá certo? Agora, mais dois seres vivos, As formigas e os cupins cavam galerias que facilitam a circulação de ar e a penetração de água e raízes das plantas. As minhocas deixam o solo mais fofo, o que facilita o crescimento das raízes das plantas. Elas também ajudam a deixar o solo mais fértil, pois comem porções de terras e restos de plantas e animais, e depois liberam essas porções, deixando o solo mais rico em nutrientes para as plantas. Então, o cocôzinho que a minhoca faz tem muito nutriente e é muito importante para o solo. As plantas também são seres vivos que vivem no solo. As raízes das plantas são essenciais para a qualidade do solo. Elas facilitam a entrada de água e ar, fundamentais para um solo sadio. Além disso, as raízes ajudam a fixar o solo. Agora, turminha, coloca seu livro na página 150 para a gente fazer a leitura. Os problemas causados ao solo pela ação humana. Vamos lá. A ação humana, se não realizada com cuidado, pode trazer várias consequências negativas ao ambiente. Com o solo não é diferente. Além da poluição e da contaminação, vários outros problemas podem ser causados ao solo pela ação dos seres humanos. Conheçam algum deles. Erosão. Quando o solo perde a vegetação, ele fica sem nutriente, pois eles são arrastados junto com outras partículas do solo pela água e pelo vento. Esse processo é chamado de erosão. A erosão do solo é um processo natural, mas que pode ser intensificado pelo desmatamento. Se acontecer de modo intenso, a erosão do solo traz vários prejuízos, como a impossibilidade do crescimento de vegetação no solo. Isso faz com que imensas áreas
não possam mais ser usadas para o replantio de vegetação, nem mesmo para o cultivo de vegetais para servirem como alimentos ou matérias-primas. A erosão também causa deslizamento da terra, que, se ocorrer em áreas habitadas, podem gerar sérios danos às pessoas, como o desabamento de suas casas. Observa, gente, aqui, ó, uma erosão causada pelo desmatamento. Tá vendo como o solo fica todo aberto? Compactação. O solo usado para a construção de cidades, assim como o solo explorado pelas atividades agrícolas ou agropecuárias, passa por um processo que torna menos fofo, ou seja, menos aerado e com menos infiltração de água. Esse processo é chamado de compactação. O uso intensivo de máquinas pesadas na agricultura, bem como a movimentação intensiva de gado na pecuária, podem levar à compactação do solo. Isso dificulta o desenvolvimento adequado dos vegetais, já que suas raízes têm mais dificuldade para entrar no solo. Além disso, solos compactados impedem a infiltração de água em camadas mais profundas. Entre as consequências estão o aumento da quantidade de água na superfície do solo, o que pode contribuir para intensificar a erosão, e um número menor de acúmulo de águas subterrâneas. Esgotamento. Então, observa aqui, gente. Para os vegetais se desenvolverem, eles retiram nutrientes e águas do solo por meio das raízes. Portanto, nos diversos tipos de plantação agrícola, as plantas consomem nutrientes do solo. Como a agricultura é uma atividade promovida continuamente pelos seres humanos, ela pode levar ao esgotamento do solo, tornando-o inadequado ao cultivo. O esgotamento acontece quando não há mais nutrientes e água para serem retirados do solo pelas plantas. Então, ó, observem aqui, ó, um solo esgotado, né, sem nutrientes, ó. Olha só, turminha, coloca seu livro na página 152, para a gente fazer a leitura, tá? Fofo, mas ameaçado. Ele parece um rato, mas é maior, mais peludo e tem uma mordida que dói um bocado. Não sabe de quem estamos falando? Então você precisa conhecer o tucutuco, um roedor encontrado apenas na América do Sul e que corre o risco de sumir do mapa. Uma das principais ameaças aos tucutucos é o avanço da construção civil nas planícies litorâneas do Rio Grande do Sul. Mais e mais casas estão sendo erguidas sobre os terrenos onde os tucutucos adoram cavar buracos e fazer tocas para morar. Engenhoso, eles constroem intermináveis redes de túneis, que parecem labirintos subterrâneos e raramente saem de lá, apenas quando querem comer gramíneas ou para namorar. Outra ameaça a esses roedores é a agricultura. Com cada vez mais áreas destinadas ao plantio de soja e eucalipto no estado, os solos ficam progressivamente mais degradados. Mau negócio para os tucutucos. Alguns deles já têm dificuldade para encontrar um lugar seguro para viver em paz. Então, olha só, turminha, nós vamos responder essas duas questões sobre os tucutucos, tá certo? Onde os tucutucos vivem? Tá bom? Você vai pausar o vídeo e vai responder. Explique quais são as ameaças aos tucutucos. Tá bom? Então, pause o vídeo e responda que daqui a pouco vem com a correção. Vamos lá. 1. Onde os tucutucos vivem? Eles vivem nas camadas internas do solo, né? Eles ficam lá, né? Cavam os buracos e quase não saem do solo. Eles ficam embaixo do solo. Explique quais são as ameaças aos tucutucos. O avanço da construção civil, pois as casas são erguidas em terreno onde os tucutucos vivem. E a agricultura, que resulta na degradação do solo devido a áreas destinadas ao plantio.
Então, olha só, turminha, essa é a sua atividade de casa, a página 153, tá certo? Então, vamos lá, a tia vai explicar para você responder. Escreva o nome de 2 seres vivos que habitam o solo e sua importância. Então, ó, você vai escrever o nome do ser vivo e vai colocar aqui qual a importância dele para o solo, tá certo? Aqui o segundo e vai colocar, tá bom? 2. Observe as imagens abaixo e depois responda. Qual é o problema causado ao solo que cada um representa? Então, ó, nome do problema. O que pode ter causado esse problema? Tá certo? Então, aqui tem dizendo, você vai dizer. Deslizamento de terra em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, em 2015. Tá certo? O que pode ter causado esse problema, tá certo? Letra B. Solo duro, sem ar e sem água devido ao uso de máquinas agrícolas em Avaré, São Paulo. Tá certo? Então, você vai colocar aqui por que o solo fica duro e qual é o problema. Como é que se chama quando o solo fica duro, compactado. Letra C. Solo sem nutrientes devido ao uso intensivo dele, em Manoel Vieira, no Rio Grande do Sul. Então, ó, como é o nome do problema? Que o solo fica sem nutrientes. Então, você vai escrever aqui o nome do problema e o que causa esse problema, tá certo? Então, você só é voltar à página do seu livro, para a página 150 e pesquisar e anotar, tá bom? Olha só, turminha, a correção da nossa atividade de casa vai ser na próxima aula de geografia, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima aula. Tchau!